Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil. Gratidão a todos os inscritos, o pessoal que sempre acompanha, que me incentiva a continuar produzindo vídeos. Pode ter certeza que eu estou fazendo algo que eu amo muito e isso é para vocês. Hoje, lá no fundo do baú, nós temos Ferenc Liszt, mais conhecido como Franz Liszt. Um rapaz que nasceu na Hungria e que nos primeiros anos de vida os pais achavam que ele não chegaria até a idade adulta, porque ele sofria de síncopes. A certo ponto, seu pai, Adam, que era músico, resolveu chamar um marceneiro para tirar as medidas do caixão. Ninguém acreditava que ele sobreviveria. Não só sobreviveu para se tornar um ícone, o homem que foi considerado o primeiro popstar da história. Isso lá no começo do século XIX. Compositor, pianista, maestro, professor, escritor. E vamos falar a verdade, ele era lindo. Alguém duvida disso? Despertou altas paixões. Então, Franz Liszt viveu em vários países, estudou em vários países, se apresentou na Europa inteira. E em certo ponto, ele nasceu em 1811. Em certo ponto da vida dele, foi criado o que se chamava então de listomania. Diziam que suas apresentações beiravam algo místico, que a princípio a plateia ficava congelada sem fôlego e de repente era aquela explosão, o povo chegava a ficar histérico. As mulheres brigavam para ter uma luva, um lencinho, uma echarpe, qualquer coisa dele. Se soltassem no meio da mulherada, provavelmente elas rasgariam tudo para ter um souvenir daquela criatura mágica encantadora. Um virtuoso, considerando que na época ele compôs coisas completamente diferentes do que havia até então, né? E ele foi para a nova escola alemã, né, na área do romantismo. Ele estudou na Áustria, na França, chegou a ser aluno de Salieri e de Czerny. Ele era terrível que ele chegou a sabotar a lição de casa que supostamente Czerny passava para ele, mostrar para o pai que era músico. O pai falou, não, o que esse cara está ensinando para você? Daí lá no Salieri começou a ensinar o básico para ele. E ele já ficava irritado, né? Porque ainda criança, ele tirava só de memória, ele tocava de memória, de ouvido, tudo que o pai dele tocava. E o pai, assim, se desdobrou, fez de tudo, vendeu tudo para que o filho conseguisse ter uma educação formal, uma formação em música. Só que quando Adam, seu pai, estava partindo desse mundo, ele disse para Liszt e para sua mãe que ele ainda seria dominado pelas mulheres. E dito e feito, assim foi. E eu vou contar por quê. Bom, ele teve muitos romances, muitos amores, ele chamava atenção por onde ele passava. A mulherada ficava enlouquecida com ele. Mas assim, os relacionamentos dele que realmente foram marcantes, duraram anos, existiram assim, e existe registro sobre isso, foi com a condessa francesa Marie d'Agoult e com a princesa polonesa
Na verdade, ela era ucraniana. Há controvérsias. Caroline Züssein Wittgenstein, também chamada de Caroline von Wittgenstein. Ambas eram casadas quando o conheceram. A Marie largou tudo e foi viver com ele na Suíça, onde nasceu a primeira filha, Blandine. Depois teve a Cosima, que nasceu em Como, na Itália. Cosima, que foi depois von Bülow, que foi casada com o Hans von Bülow, que era aluno dele. E mais tarde, Wagner, que foi a senhora Richard Wagner. Uma criatura meio trevosa, meio estranha, possessiva excessivamente com o pai, que chegou a deserdar filhas. Os filhos, ao certo, não sabiam se eles eram filhos, se eles eram von Bülow ou Wagner, porque ela teve filhos com os dois, mas os intermediários não sabiam quem era quem. Iam só pelo que ela dizia. E a Isolde, que apesar de ter o nome de uma ópera de Wagner, a mãe teve uma briga horrorosa com ela e falou: não, você é filha do Bülow, não é Wagner. E a deserdou. E foram opostos, porque com a Marie ele teve aquela vida familiar e ele também. Então foi Blandine, Cosima e Daniel, 3 filhos. Ele tinha aquela vida familiar e enquanto ele excursionava, e a Marie sofreu muito com as infidelidades dele e o casamento praticamente acabou por causa disso. O pivô teria sido a dançarina burlesca Lola Montes, que na verdade era irlandesa e se chamava Adrienne. Essa também merece um vídeo. Embora a Lola negasse até o fim da sua vida esse envolvimento, ela dizia que eles eram apenas amigos. E tem muita história. Ele tinha uma amizade muito grande com Chopin. E a George Sand, ou Aurora, que era a esposa do Chopin, dizia que apesar de ser amiga da Marie d'Angola, ela dizia que ela era uma mulher depressiva, azeda, rancorosa, mas isso porque elas eram amigas. E quando foi se aproximando o ano de 1842, o relacionamento deles já tinha azedado e ele foi para a Rússia fazer turnê e também trabalhou para a corte russa da época. Foi onde ele conheceu a Caroline. E a história deles também foi muito complicada, porque ela era casada com um príncipe oficial do exército russo, só que a rica em questão era ela que tinha as propriedades na Ucrânia, na Polônia, na Rússia, em vários lugares. E eles tinham planejado se casar no dia do 50º aniversário dele. E ela tinha pedido a anulação do primeiro casamento com o Vaticano, porque ela era católica. E ela provou que ela não dependia do Wittgenstein para nada. Só que, e ela se dedicava à carreira dele. Eles se conheceram lá, ela o convidou para ficar numa propriedade dela. Ele ficou, lógico que eles desenvolveram um relacionamento ali. E com a Marie, as crianças, ele só passava assim, alguns feriados, provavelmente Natal e Ano Novo. Até que a Cosima se casou com o von Bülow, então já se separou um pouco. E ele dedicou a Caroline, ele fez para ela a famosa Liebestraum, linda, maravilhosa.
Existem alguns filmes biográficos sobre Liszt, mas conforme a literatura, aquilo lá não corresponde tanto à realidade como realmente era. Então, realmente ele teve um relacionamento muito intenso com a Caroline. Ela praticamente passou a gerenciar a carreira dele, o que despertou a ira de Cosima. E quando o Vaticano já tinha anulado o casamento, liberado os dois para se casar. Ela ficou sabendo que o czar da Rússia, juntamente, graças ao seu marido, o czar tinha tomado propriedades dela. Aí ela recuou porque ela tinha uma filha e ela não queria prejudicar a filha. Então ela recuou, tá, não vou mais casar com ele, continua do jeito que tá. E ficou casada até o fim da vida do marido, mas ele pro lado dele, ela pro lado dela. E nisso a igreja veio oferecer a ele que ele se tornasse... e nesse meio tempo ele tinha se tornado maçom de uma loja maçônica alemã, onde ele chegou a mestre de 2º grau. E a Igreja Católica ofereceu a ele, então ele se tornou abade terciário ou da Ordem Terceira de São Francisco, e ele tinha até mesmo o título de exorcista. Então ele e a Caroline passaram a ter um relacionamento platônico. Ela continuava apoiando, ajudando, mas o relacionamento passou a ser o que chamam de platônico. É lógico que o amor deles continuou, porque eles trocaram correspondência até o fim da vida. E ele sempre, mesmo longe, quando a Cosima o carregou para a Alemanha, e ele sempre manifestou o desejo de, quando ele falecesse, ser sepultado ao lado da Caroline, coisa que a Cosima também não fez, porque ele foi sepultado lá na Alemanha. E tem uma época da vida, que seria a década de 1860, que ele descrevia como os anos tristes. Por quê? Em 1859, o Daniel, filho dele, falece aos 26 anos. Em 1862, a Blandine falece aos 26 anos. Daniel aos 20, Blandine aos 26. E o Vaticano teve essa história toda com a Caroline e aparentemente ele foi murchando. Ele voltou a fazer suas apresentações até que em 1881 ele sofreu uma queda no início de 1881, numa escada de um hotel em Weimar. Passou 8 meses imobilizado porque ele sofreu ferimentos graves nos joelhos, nas pernas, nos tornozelos, e aquilo deteriorou demais a saúde dele. Tanto que as fotos mais antigas nele aparece sempre sentado. E ele passou a sofrer de asma, desenvolveu catarata, doença cardíaca, que supostamente seria o que o levou a falecer, embora os registros aleguem que foi uma pneumonia. E ele teve seu último desejo negado pela filha, não foi sepultado ao lado da sua amada. Cosima, então Wagner, tomou posse de tudo que era do pai, ela, seus descendentes. E depois a família dela flertou com o nazismo,
uma coisa meio estranha. Mas essa foi a história do que poderia ser o primeiro popstar do mundo. Franz, nascido Ferenc Liszt. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima talvez eu volte com Lola Montes, quem sabe, ou uma lenda urbana. E gratidão a você que curte, que se inscreve, que compartilha. Estaremos sempre aqui. Gratidão e até o próximo vídeo.